Fala aí, torcedor do Vasco, muito boa noite a você, semana iniciando e que semana, semana decisiva pela frente, São Paulo e Vasco, Vasco e Atlético Mineiro, Brasileirão, Copa do Brasil e a torcida do Vasco tá agitada aí na expectativa por dias melhores aí, uma possibilidade real de título. Olha, e a gente vai repercutir justamente nesse boletim de hoje todas essas expectativas desta semana que se inicia, tanto para o jogo contra o São Paulo, como principalmente para o jogo contra o Atlético Mineiro no sábado. Como é que deve chegar esse Vasco diante do São Paulo e diante do Atlético Mineiro? A gente vai contar aqui, vai trazer aqui um cenário, um panorama que está se desenhando aí, as últimas notícias que envolvem toda esses duelos, essas decisões, e por isso eu conto com você para poder trazer aqui um jornalismo sério, um jornalismo totalmente real e sem fake news. Por isso, se você confia no meu trabalho, já larga o dedo nesse like, compartilhe o conteúdo do amigo, compartilhe nas suas redes sociais, ajude a gente a crescer na plataforma, se inscreva também, é muito importante a gente aumentar cada vez mais o número de inscritos para que este projeto se consolide cada vez mais no YouTube e possa aí seguir no ar por muito mais tempo. Então eu conto com você, meus amigos. Bom, então vamos lá, vamos começar aí a falar dessa semana que se inicia aí, uma semana super agitada aí, e vamos focar principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos começar com esse jogo. Esse jogo que hoje iniciou as vendas, né? Iniciaram as vendas para esse duelo contra o Galo. E olha, meus amigos, em 3 horas, menos de 3 horas, os ingressos se esgotaram. A torcida do Vasco dando um show aí de apoio, acreditando que, acima de tudo, o time vai ter o respaldo da torcida, vai ter o apoio durante os 90 minutos, porque é um jogo difícil, um jogo complicado, né? O Vasco tem que vencer por diferença de 2 gols para se classificar direto e diferença de 1 para ir para as penalidades. E, ao mesmo tempo que teve esta boa notícia que os ingressos se esgotaram, também tivemos uma notícia muito ruim, né? Que foi essa farra dos ingressos que aconteceram aí através de um áudio que foi divulgado aí em algumas redes sociais, né? Sobre irregularidade na venda de determinados ingressos para a partida contra o Atlético Mineiro. O Vasco disse que já acionou a polícia para saber o que está acontecendo, e é importante que essa situação seja esclarecida, porque a torcida do Vasco sofre para conseguir o ingresso, acampa, fica lá esperando, e aí vem indivíduos, né, marginais, enfim, tentando aí negociar ingressos antes mesmo das vendas começarem. É muito complicado para o torcedor do Vasco, é um desânimo isso, né? Então, espero que a direção do Vasco realmente coloque a polícia no meio, coloque aí, acima de tudo, aí, uma investigação precisa, porque isso não pode mais continuar, né, no mundo de hoje. Bom, em relação a esse jogo contra o Atlético Mineiro, meus amigos, a diretoria do Vasco aproveitou aí, permitiu, após um apelo de uma das organizadas, que o jogo contra o Galo aí tivesse um treino na sexta-feira, né? Um treino aí aberto para a torcida. Então, a torcida do Vasco vai poder comparecer em São Januário na parte da manhã da sexta-feira. Um treino aberto aos torcedores que quiserem aí assistir a esse treino aí visando a partida contra o Galo. Alguns dizendo que não era momento para isso, outros dizendo que a torcida tem que apoiar mesmo. Enfim, então comente aí como é que você vê esse treino aberto aí visando a partida contra o Atlético Mineiro. Eu acho que os jogadores têm que focar no jogo, um jogo super difícil, mas o apoio da torcida também é importante, porque também passa, né, muita sincronia, né, muita emoção para os jogadores que também estão lá em campo. E a gente espera que isso dê certo aí, que o Vasco consiga, no sábado que vem, dar conta do recado contra o time do Hulk, Paulinho e companhia. E, diante desse cenário, o Rafael Paiva vem trabalhando, como a gente já vem falando aqui há bastante tempo, em 2 frentes, né, contra o São Paulo e o Atlético Mineiro. E é muito provável que
em ambos os jogos, o Vasco tem aí duas equipes diferentes. Não que seria uma equipe totalmente reservas contra o São Paulo, mas devem acontecer sim muitas mudanças significativas aí, jogadores poupados, preservados aí e testes também acima de tudo, porque o Rafael Paiva ainda está com dúvida em relação à melhor estratégia aí contra o Atlético Mineiro, contra os jogadores que compõem aí o ataque cruzmaltino, que hoje o ataque é realmente o principal dor de cabeça do Rafael Paiva. Então eu acredito que as informações que pintam em São Januário é que a gente deve ter aí mudanças significativas já visando a partida contra o São Paulo e, acima de tudo, testes, avaliações sendo feitas para que o Vasco tenha peças aí, novas peças, uma nova sintonia aí contra o Atlético Mineiro. É inegável, né, galera, por conta do acúmulo de 2 jogos na mesma semana, que o Vasco tem uma decisão pela frente, uma chance cristalina de ir para uma final da Copa do Brasil, disputar o bicampeonato, e é óbvio que o Rafael Paiva, apesar de todo esse discurso de que ele não tem prioridade nas competições, é óbvio que Rafael Paiva vai sim pensar, tirar 1, 2, 3 peças ali, talvez mais desgastadas, preservá-las para que entre 100% nessa partida, porque o Vasco precisa de um time com saúde contra o Atlético Mineiro. Essa é a principal missão do Rafael Paiva. Ele quer um time com capacidade física, com capacidade para aturar 90 minutos, ser agressivo, machucar o adversário, como ele sempre gosta, é um termo que ele gosta de usar, e para isso ele quer saúde em todos os setores. E provável então que com essa proximidade do jogo com o São Paulo, né, na quarta-feira e o outro jogo sendo sábado, que ele poupe alguns jogadores aí que ele crê que sejam muito importantes para a sua engrenagem aí, até para não correr o risco de ficar, né, de fora. Ver o que aconteceu com o Davis, né, que era uma peça importante da sua engrenagem, só vai voltar no próximo ano. Então, o Rafael vem fazendo testes aí e nesse coletivo último da manhã, antes do time viajar para Campinas, onde joga com o São Paulo, a gente vai ter aí um martelo batido pelo Rafael e talvez essa confirmação, né, dessa situação em relação a ambos os jogos aí. Certo é que o Vasco está aí muito confiante de que vai sair dessa sequência negativa que se encontra, são 6 jogos. É importante também pontuar que o Vasco precisa vencer esse jogo contra o São Paulo para que o jogo contra o sábado da manhã, no sábado, o Vasco não entre aí também com muita responsabilidade, a mais do que já precisa, né? Com muita pressão. Então, Rafael Paiva vem tentando tirar o peso das costas dos jogadores, né? Vem conversando longamente com alguns pilares da equipe, como o Coutinho, como o Verratti, o Léo Jardim, né? Injetando confiança no grupo aí, e provável que contra o São Paulo o Vasco preserve algumas peças importantes, e aí contra o Galo realmente entre aí um time com 100% do que pretende implementar, o seu melhor, né? Com Coutinho, Verratti e companhia. Vamos aguardar, meus amigos. Há muita confiança e a gente espera aí que o Rafael Paiva bata o martelo e que o Vasco consiga jogar de forma inteligente. Bom, meus amigos, eu amanhã chego ao Rio de Janeiro, como eu falei, tirei uns dias para melhorar aí a mente, né, o corpo. Tô aqui, subi a Serra do Rio de Janeiro, né, tô na região sul fluminense e descansando um pouquinho. Mas amanhã a gente está de volta aí para que possa aí transmitir novamente para vocês, do meu estúdio, todas as informações quentinhas do Vasco. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.